Amém, louvado seja o nosso Deus. Sentem, meus queridos. Como é bom podermos adorar, como é bom podermos louvar, bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder para operar em nós, segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos, segundo as nossas necessidades, conforme nós ouvimos aqui na palavra introdutória. O Senhor tem poder para operar em nós. Amém, queridos? Eu quero compartilhar um texto na carta de Paulo aos Efésios. Continuamos refletindo na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estar nesses dias, nessas semanas aí, esmiuçando essa carta, esmiuçando esse texto de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. E nós queremos estar refletindo sobre esse texto, refletindo sobre esta palavra, esse ensino de Paulo à igreja de Éfeso, e aonde nós temos sido ministrados por Deus nessas semanas e que nos antecederam, aonde realmente Deus tem falado conosco e consequentemente com cada um de nós, com a igreja, com cada irmão, com cada irmã, a necessidade de nós voltarmos ao nosso primeiro amor. Eu não sei pelo que você passa, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você sente, mas aquilo que Deus tem falado aos nossos corações neste tempo é para nós nos voltarmos ao nosso primeiro amor. É para nós lembrarmos e relembrarmos de onde caímos, nos arrependermos e voltarmos às práticas das primeiras obras. É isso que o Senhor tem ministrado conosco nessas últimas semanas. E, consequência disso, nós temos refletido na carta de Paulo à igreja de Éfeso, a igreja essa que foi ministrada pelo Senhor na carta, numa das cartas que o apóstolo João escreve lá no livro de Apocalipse. E lá então a igreja de Éfeso é elogiada, a igreja de Éfeso recebe todos os vários elogios de Deus, mas também recebe aquela palavra de repreensão, de correção, aonde Deus diz: a única coisa que eu tenho contra vocês é que vocês esfriaram no primeiro amor, vocês se afastaram do primeiro amor. E aí a carta de Paulo aos Efésios, ele ensina aquela igreja como eles deveriam viver. E consequentemente este ensino também é para nós, amém? Como nós precisamos viver neste tempo. Um tempo difícil, um tempo de angústia, um tempo de aflição, um tempo de medo, um tempo de incertezas. Mas nós podemos e devemos confiar em Deus, como nós ouvimos na palavra introdutória, porque esse Deus poderoso tem poder para suprir cada uma das nossas necessidades. E diante dessa carta, nós podemos ver aqui necessidades sendo supridas, aonde Paulo dá a instrução para vivermos segundo o propósito de Deus. Amém, queridos? Assentados como nós estamos. Vamos ler Efésios capítulo 4, começando no primeiro verso. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos por podermos Te ouvir, gratos por podermos Te louvar e Te adorar neste dia. Obrigado por cada vida, por cada família, por cada coração aberto e receptivo à Tua palavra nesta noite. Oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos e pedimos, Pai, que Tu possas estar ministrando conosco, possas estar falando conosco através dessa palavra, nos dando entendimento, discernimento e direção para as nossas vidas, ó Pai, para vivermos segundo o Teu querer, o Teu propósito, o Teu chamado neste lugar. E assim, Senhor, edificarmos o corpo, vivermos para Ti, Senhor, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu oro e entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, como eu disse aqui, nós podemos ver nessa carta de Paulo, falamos já anteriormente sobre, nessa carta de Paulo aos Efésios, falando sobre as orações de Paulo. Paulo ora por 2 vezes, ele fala com aquela igreja, ele manda essa carta, ele está preso em Roma, aqui ele diz isso: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, ele estava preso, algemado em Roma, encarcerado em Roma, e Paulo ainda assim, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio aos momentos difíceis da vida, Paulo, ele se preocupa com uma igreja que ele tinha plantado, uma semente que ele tinha lançado na cidade de Éfeso. Paulo ele não lamenta a sua prisão, ele não chora, ele não questiona, ele não duvida do poder de Deus, da autoridade de Deus, da soberania de Deus, como muitas vezes nós fizemos diante das lutas. Muitas vezes nós, quando passamos por lutas ou passamos por dificuldades, nós ficamos duvidando de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, do agir de Deus, e não conseguimos entender os propósitos de Deus. E aqui, Paulo estava preso, estava aprisionado em Roma, e lá ele preocupado com a igreja de Éfeso, pensando na igreja de Éfeso, orando pela igreja de Éfeso, orando por aqueles cristãos, por aqueles irmãos que se reuniam na cidade de Éfeso, para que eles pudessem compreender o propósito do seu chamado, para que eles pudessem compreender a riqueza que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a riqueza que há na herança que recebemos de Cristo, que é a vida eterna. Paulo ora para que a igreja de Éfeso pudesse reconhecer, entender e compreender o tamanho do poder de Deus. Como nós cantamos aqui, o nosso Deus é um Deus poderoso. E Deus, Ele tem poder para agir, para tocar, para curar, para transformar vidas. E o apóstolo Paulo entendia, compreendia e vivia debaixo desse poder, mas ainda assim, Paulo estava preso. E Paulo poderia estar se perguntando: mas que Deus é esse que eu sirvo? Será que esse Deus não tem poder para me tirar dessa prisão? Será que esse Deus não tem poder para me libertar? E Paulo já tinha vivido muitas experiências com Deus. Paulo tinha intimidade com Deus a ponto de entender os propósitos de Deus para com a sua vida. E aqui Paulo, prisioneiro, escreve agora na sua carta, fazendo algumas recomendações à igreja de Éfeso. Depois que Paulo ora por 2 vezes, semana passada falamos sobre a segunda oração, quando ele começa a orar de novo pelos Efésios. E agora então, depois que ele ora, logo depois dessa segunda oração, Paulo começa a dizer e a passar recomendações. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que vocês tomem algumas atitudes, que vocês tenham um estilo de vida. Agora eu vou recomendar para vocês como vocês precisam viver em Éfeso. E isso serve para nós. Nós estamos num mundo onde muitas coisas estão se perdendo, muitos princípios estão se perdendo. Na verdade, estão dizendo que a Bíblia é algo relativo, que a palavra de Deus ela é relativa,
que a palavra de Deus precisa ser revista, precisa ser reescrita, reinterpretada, adaptada aos nossos dias, aos nossos moldes, aos nossos prazeres. Mas na verdade, o que nós precisamos entender, que a palavra de Deus, ela não é, nunca foi, nunca será relativa. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Amém? Nós cremos nisso? Amém? Nós cremos que a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Ela não muda. Eu preciso mudar se a palavra de Deus não está de acordo com o que eu vivo, de acordo com o que eu sinto, de acordo com o que eu penso. Eu não tenho que mudar a palavra, adaptar a palavra ao meu pensamento, à minha vida, ao meu estilo de viver. Eu preciso me moldar à palavra de Deus, porque ela é uma verdade absoluta. E aqui Paulo começa a dizer: vocês, igreja de Éfeso, vocês, igreja do Senhor, que se reúnem em Bento Gonçalves, vocês, igreja do Senhor, que se reúnem no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, 2021 anos depois de Cristo, vocês precisam viver segundo estas recomendações. E vamos falar um pouco sobre elas. Esse texto diz aqui que Paulo, ele ora, ele roga, ele recomenda àquela igreja que eles andem de modo digno da vocação a que fossem chamados. O que significa isso? Andar de modo digno da vocação, diante da vocação de que foram chamados. Agora, no início da carta, se vocês forem ler Éfeso, leiam em casa. Paulo ensina para aquela igreja que eles foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, selados por Deus. Agora eles são povo de Deus. E quando nós somos chamados por Deus, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é transformada. Amém? A nossa vida é transformada. Nós não pensamos mais como pensávamos, nós não agimos mais como agíamos, nós não vivemos mais como vivíamos. E Paulo explica isto para esta igreja, lá desde o capítulo 1 da carta de Efésios. E aí agora Paulo diz: agora vocês vivam, vocês colocam em prática, vocês andem de modo digno da vocação que fossem chamados. Vocês foram chamados por Cristo para serem filhos de Deus, para servirem a Deus, porque vocês foram chamados para a salvação. Vocês que eram trevas, andavam nas trevas, praticavam as obras das trevas, e isso é o que ele vai falar na sequência, semana que vem, vamos falar um pouco disso. Vocês que viviam de uma forma toda errada, agora vocês vão viver segundo o chamado de vocês. Vocês foram chamados para serem santos, que é o que ele vai falar depois, na sequência dessa carta, chamado à santidade. Vocês vão viver, vocês precisam andar de um modo digno da vocação que vocês foram chamados. Vocês foram chamados pelo Senhor, separados do mundo, separados das trevas, separados do mal, do pecado, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não edifica, daquilo que não serve, para viverem agora uma vida segundo os propósitos de Deus, segundo o chamado que Deus tem para vocês. E vivam assim, andem assim, num contexto de Éfeso. Era uma cidade grande para a sua época, uma cidade que aproximadamente girava em torno de 500 mil habitantes. Era uma cidade grande, uma cidade portuária, uma cidade onde tinha muita idolatria. Então as pessoas que se convertiam ao cristianismo, que ouviam a palavra de Deus e se convertiam ao cristianismo, essas pessoas saíam de uma cultura idólatra e precisavam agora andar de um modo digno, agora segundo o chamado de Cristo, segundo a palavra e o ensino que Paulo estava lhes dando, uma vida diferente da que levavam antes. E aí é que está a dificuldade muitas vezes. Nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa atualidade, a gente muitas vezes pensa que a gente pode andar de qualquer jeito com Deus. A gente pode andar com Deus de qualquer jeito, porque Deus é amor, porque Deus me ama. Sim, Deus te ama, e Deus te recebe do jeito que você está, mas Ele não vai querer que você permaneça desse jeito, porque Deus quer transformar a tua vida. Deus quer trazer libertação, transformação, cura, restauração. Você pode vir sim, como você está.
Você pode se aproximar do Senhor como você está. Você pode se lançar aos pés do Senhor como você está, machucado, ferido, quebrado, agoniado, angustiado, frustrado. Você pode e você deve se lançar aos pés do Senhor. Mas Ele tem cura para a nossa vida. Para que a gente levante, para que a gente saia da presença de Deus e ande de modo digno agora, transformado, restaurado, curado, segundo o chamado que Ele tem para cada um de nós. E aí, no versículo 2, ele segue dizendo aqui, ele começa a descrever esse modo digno. Vou pedir para o Fábio me trazer uma água. Ele começa a descrever esse modo digno. Veja só, para que andeis de modo digno, na vocação que foste chamados com quê? Com toda a humildade e mansidão. O que é humildade e mansidão? Viver de modo modesto, simples, tendo consciência das próprias limitações, entendendo e compreendendo que muitas vezes outras pessoas conhecem mais, sabem mais, entendem mais, e nós muitas vezes precisamos ouvir, precisamos nos aconselhar, precisamos de ajuda, reconhecer que precisamos de ajuda, sermos humildes ao ponto de dizer: eu não consigo vencer este problema sozinho, eu não consigo enfrentar essa luta sozinho, eu não consigo sair deste pecado sozinho, eu não consigo resolver essa situação sozinha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda de Deus, eu preciso de ajuda de alguém, eu preciso de ajuda de um irmão, de uma irmã, de um pastor, não sei. Eu preciso reconhecer que andar de um modo digno da vocação a qual eu fui chamado, que você foi chamado, que a igreja foi chamada, que nós fomos chamados, é ter um coração humilde. É ter um coração humilde e manso. E hoje em dia é o que nos falta. Muitas vezes nos falta mansidão. E é um fruto do Espírito. Gálatas. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, ele fala que a mansidão e o domínio próprio são frutos do Espírito. E aqui ele recomenda à igreja de Éfeso a andar com mansidão, com humildade e mansidão. Porque nós podemos ver, essa semana ainda eu acompanhei um noticiário onde um rapaz de moto foi atropelado no trânsito por um carro porque ele esbarrou no espelho do carro. E o cara do carro saiu e atropelou aquele rapaz de moto e o matou. Por quê? Porque falta paz, falta mansidão, falta domínio próprio, falta Deus no coração do homem. E aí Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que nós precisamos andar. O andar significa viver do modo digno da vocação que nós somos chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade. O que é longanimidade? Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro. Vou repetir. Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro. Ser longânimo. Algo que eu não gostaria tanto de fazer, eu não gostaria de fazer de novo, eu não gostaria de repetir, mas eu vou fazer, eu vou repetir, eu vou tentar de novo, eu vou investir mais uma vez em benefício do outro. Ser longânimo. Eu vou dar mais uma chance. Vamos usar este texto. Eu vou dar mais uma chance, mesmo que seja algo contrário. Suportar com firmeza contrariedades. Eu não quero mais dar nenhuma chance. Eu não quero mais dar chance nenhuma para ninguém. Eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Mas é para benefício do outro. Então eu não estou levando benefício nisso. Mas eu vou ser longânimo. Eu vou dar mais uma oportunidade. Eu vou dar mais uma chance. Eu vou ouvir de novo. Eu vou abraçar de novo. Eu vou amar de novo. Eu vou estender a minha mão de novo. Ser longânimo. Longanimidade. E aí vem algo que Paulo coloca aqui para a igreja de Éfeso e consequentemente para nós. Andar de modo digno é andar com humildade, com mansidão, com longanimidade. Andar, viver, suportando uns aos outros em amor.
suportando uns aos outros em amor. Servir de suporte para o nosso próximo. Servir de suporte, suportar alguém, suportar alguma coisa. Ter sobre si, levar sobre si o outro em amor, não reclamando, não com o coração cheio de queixas, de rancores, de mágoas, de dúvidas, mas em amor. Eu vou te suportar, eu vou andar contigo, eu vou ser suporte, eu vou te servir de suporte. Em amor, por quê? Porque eu te amo. E aí agora vamos abrir um parênteses a respeito da igreja de Éfeso. Paulo ensina isso para Éfeso, mas eles perderam isso, por isso foram repreendidos em Apocalipse, porque eles tinham perdido o primeiro amor. Eles foram repreendidos pelo apóstolo João na carta de Apocalipse, os repreendendo, dizendo: voltem ao primeiro amor, porque eles perderam esse suporte. Eles perderam esse suportar ao próximo. Eles perderam esse ser suporte um ao outro em amor. O que nós, e agora vamos nos questionar e vamos nos perguntar, o que nós temos feito? O que nós temos feito um ao outro em amor? O que nós temos feito? O que nós temos suportado em amor? Nós temos sido suporte para alguém em amor? Nós temos conseguido suportar alguém, ser suporte para alguém, estar do lado de alguém em amor? Estar do lado, suportando alguém em amor, é abrir mão do eu, é abrir mão do meu tempo, da minha vontade, dos meus desejos, dos meus prazeres, do que eu gosto, para estar do lado de alguém, suportando em amor. Veja bem que Paulo escreve isso para a igreja de Éfeso. E a igreja dos nossos dias pensa que isso quem tem que fazer é o pastor. O pastor precisa suportar a igreja em amor. O pastor precisa carregar a igreja no colo em amor. Os irmãos precisam suportar uns aos outros em amor. Isto é voltar à essência. Isto é voltar ao primeiro amor. Quando nós entendermos que quando um irmão está passando por lutas, está passando por dificuldades, está passando por momentos difíceis, nós enxergarmos isso, termos essa sensibilidade vinda do Espírito Santo para podermos ir e suportar esse irmão. O que você precisa? O que você sente? O que você está passando? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua necessidade? Mas nós hoje em dia corremos atrás do que é nosso. Nós corremos atrás daquilo que nos interessa, daquilo que me importa, daquilo que tem importância e valor para mim. E esquecemos que tem pessoas morrendo, pessoas indo para o inferno. Por quê? Porque ninguém se preocupou em servir de suporte, em amor. E essa igreja foi repreendida, 60 anos depois, porque perdeu esse amor. Perdeu esse amor entre irmãos, perdeu esse amor de uns para com os outros. O que nós temos feito? Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, carta também versículos que o Fábio leu nessa mesma carta na palavra introdutória, Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 4, a palavra de Deus nos diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então eu peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente o seu próprio interesse, mas também o dos outros. Isso Paulo ensina à igreja de Filipos, como ele ensina à igreja de Éfeso, como ele ensina para nós neste tempo, que nós possamos entender, que nós possamos compreender a necessidade de servirmos em amor, de suportarmos um ao outro, de sermos suporte ao nosso próximo em amor. Amém, meus queridos? Porque fazendo assim, certamente nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. E aqui, ele continua na sua carta, recomendando mais uma coisa no versículo 3, dando mais uma recomendação, depois que ele recomenda andar de modo digno, na vocação pela qual eles foram chamados, ele explica o que é esse modo digno, ele também diz agora, vocês se esforcem diligentemente
para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçai-vos, esforcem-se para preservar a unidade. Algo que nos chama a atenção. Preservar a unidade em qualquer sentido. Vamos começar no âmbito familiar. Preservar a unidade exige esforço. Na igreja, preservar a unidade exige esforço. Esforçai-vos, isso significa que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil preservarmos a unidade. Não é fácil ficarmos unidos. Não é fácil estarmos unidos. E muitas vezes acontecem divergências na nossa casa, na nossa família. Acontecem divergências com os nossos filhos. Acontecem divergências com a nossa esposa, com o nosso marido. E nós muitas vezes não nos esforçamos para manter a unidade. Porque é mais fácil cada um viver segundo o seu querer. Cada um viver segundo o seu pensamento. Por isso que hoje em dia as pessoas não conseguem congregar mais. As pessoas não conseguem mais participar de igreja. Porque é mais fácil eu ser crente sozinho. É mais fácil eu seguir a Cristo sozinho. É mais fácil, eu não preciso preservar a unidade com ninguém. Eu não preciso ter unidade com ninguém. Eu acompanho as mensagens pela televisão, eu acompanho as pregações pela internet, e eu não preciso me envolver com ninguém. Eu não preciso me relacionar com ninguém. Eu não preciso me incomodar com ninguém. Isso é uma verdade dos nossos dias. Mas Paulo diz, vocês precisam se esforçar para vocês permanecerem unidos. E permanecer unido é junto, é lado a lado, é olho no olho, é sentir o que o outro sente, é suportar em amor, é viver em amor de uns para com os outros. Como igreja, igreja é corpo. E corpo para que haja corpo precisa haver unidade. Ninguém é corpo, não existe um corpo vivo, onde um pedaço está aqui, o outro pedaço está lá no outro canto, o outro pedaço está lá no outro estado, outro pedaço está lá no outro país. Não existe corpo vivo dessa forma. O nosso corpo, e a Bíblia, o apóstolo Paulo compara a igreja, na sua carta aos Coríntios, como corpo. A igreja do Senhor é um corpo, onde cada membro tem a sua função, e logo em seguida ele vai falar disso. Cada membro tem a sua função. E nós como corpo, Jesus Cristo é o cabeça, nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos, nos suportando um ao outro em amor, servindo uns aos outros em amor, e isso exige esforço. Esforçando-vos com inteligência, com prudência, com discernimento, diligentemente. Não é se esforçar de qualquer jeito. Não é se esforçar para se cansar. Não é um esforço cansativo. É um esforço com inteligência. Sabendo o que se faz. Sabendo como se faz. Sabendo a hora que se faz. Para que haja unidade. Para que a gente permaneça unido. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito. Termos em nós o mesmo Espírito. Se há em nós, na nossa vida, no nosso coração, o mesmo Espírito, consequentemente haverá unidade. Porque no Espírito de Deus, aonde habita o Espírito de Deus, não há confusão. Aonde habita o Espírito de Deus, não há dúvida. Aonde habita o Espírito de Deus, há unidade. E aí, o apóstolo Paulo fala isso. O que nós temos feito para preservar a unidade? O que nós temos feito para permanecermos unidos? Será que nós temos pensado no nosso próximo? Será que nós temos conseguido, voltando ao versículo anterior, a nos suportar, sermos suporte em amor para permanecermos unidos? Será que nós temos conseguido ter longanimidade, dar mais uma chance, mais uma oportunidade para permanecermos unidos? Algo que o inimigo quer, e a palavra de Deus diz isso, que o ladrão vem para roubar, para matar e destruir. Ele vem para matar e roubar e destruir a nossa vida, a tua vida.
Não pense você que você está imune aos ataques de Satanás. Ele ataca. Ele veio com esta função. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida. E vida em abundância. João 10:10. Trazendo vida à sua vida. Está aqui na placa. Quem não leu. Em cima da porta, pro lado de fora. Trazendo vida à sua vida. João 10:10. O contexto desse texto é esse. O ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus quer trazer vida à tua vida. Eu não sei, de repente você está passando por dificuldades e por necessidades, preste atenção nisso. De repente você está passando por momentos difíceis neste tempo, onde você já perdeu a esperança em tudo. Você já tentou várias coisas, mas perdeu a esperança de ter uma vida diferente. Perdeu a esperança de ter o casamento restaurado, a vida restaurada, o pecado perdoado. Eu não sei o que você sente, eu não sei o que está dentro do teu coração. Mas uma coisa eu sei. Se nós entendermos que a igreja do Senhor é um corpo, e que nós precisamos nos suportar uns aos outros em amor, nós vamos poder viver essa realidade, onde as pessoas, sem esperança, sem rumo, sem nenhuma perspectiva de vida, vão encontrar de novo esperança para viver. Vão encontrar de novo motivos para se alegrar e glorificar e bendizer a Deus. Motivos para terem uma vida alegre de novo. E essa vida alegre, essa nova vida vem de Cristo. E nós, igreja, precisamos andar de modo digno para que as pessoas possam enxergar em nós, enxergar na igreja, enxergar em cada um de nós que ainda há esperança neste tempo. Amém? Ainda há esperança nos nossos dias. E para concluir, para encerrar, o apóstolo Paulo segue escrevendo e segue falando depois sobre o chamado. Vocês têm um chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos chamados pelo Senhor. Ele começa, do versículo 7 até o 16, ele começa a falar desse chamado. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Deus. Ele começa a falar sobre o chamado dos cristãos. Alguns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas resumindo, eu não tenho tempo para explicar tudo isso. Isso é um outro dia. Mas resumindo isso tudo, nós fomos chamados pelo Senhor com um propósito. Você que está aqui nessa noite, você que nos visita nessa noite, você foi chamado por Deus com um propósito. Você tem um propósito. Deus tem um propósito contigo. Deus tem um propósito na nossa vida. Nós que muitas vezes ainda não sabemos qual é. Nós muitas vezes ainda não compreendemos qual é esse propósito. E aqui Paulo, ele esclarece um pouco desse propósito. Nós fomos chamados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para que a igreja, para que o corpo se aperfeiçoe. Cada um vai cooperar de um jeito, cada um vai ajudar de uma maneira, cada um vai fazer algo para que o corpo seja aperfeiçoado, para que a igreja cresça. Isso que Paulo fala para a igreja de Éfeso. Até que todos cheguemos à unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo, esse é o alvo. Por quê? Chegarmos no conhecimento pleno, não termos mais dúvida em que cremos, não termos mais dúvida a respeito da morte. E isso é algo que tem colocado muita dúvida na mente do ser humano. O que vai acontecer depois dessa vida? O que vai acontecer quando eu morrer? Para onde eu vou depois da minha morte? Isso tem perturbado a mente do homem neste tempo. Mas a palavra de Deus diz que nós somos chamados para receber, através do Espírito Santo de Deus, o ensino, o entendimento, através da palavra de Deus, para que a gente cresça e tenha essas dúvidas tiradas do nosso coração. Que a gente tenha paz no nosso coração, que a gente tenha compreensão
no nosso coração de ter certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele morreu por nós e que Ele perdoa o nosso pecado. Não importa o que a gente tenha feito, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele cura, Ele sara, para que não sejamos mais como meninos. O texto segue. Por que meninos? Porque existem muitas pessoas que não crescem espiritualmente e são levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Qualquer ensino é válido. Qualquer coisa que ouvem é algo que vem de Deus. Deus me falou assim, Deus me falou assado, Deus me mostrou assim, Deus me mostrou assado. Meus queridos, se Deus mostrou, precisa estar na palavra de Deus, precisa estar ligado à palavra de Deus, precisa ter base na palavra de Deus. Senão nós vamos ser meninos inconstantes. Qualquer vento vai me levar para o norte como uma folha. E é o que o Paulo diz para esse texto aqui. Nós temos um chamado. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para, primeiro, crescer e servir. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Chegarmos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, para depois podermos servir. Para não sermos mais como meninos. E esse servir, ele é para que o corpo cresça, é para que cada um coopere, onde ele diz, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça do corpo, da igreja. Cristo é o cabeça, de quem todo o corpo, nós, membros, bem ajustados, consolidados, pelo auxílio de cada junta, de cada um, segundo a justa cooperação, cada um fazendo a sua parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que é a igreja. Quando nós compreendemos, e Paulo ensina isso para a igreja de Éfeso. Paulo ensina isso para os efésios, mas na verdade os efésios não conseguiram entender. Os efésios não conseguiram compreender, porque eles se afastaram, eles deixaram o primeiro amor. De repente essa geração possa ter entendido. Essa geração que ouviu a palavra, que recebeu essa carta, pode até ter entendido, mas deixaram de ensinar para os seus filhos, deixaram de ensinar para os novos cristãos e convertidos que se achegavam à igreja, e em torno de 60 anos depois, era uma igreja que tinha se afastado do primeiro amor. Era uma igreja que não servia mais a Deus como servia antigamente. Então eu quero concluir dizendo isso, resumindo isso tudo, dizendo que nós precisamos também, na nossa vida, tomarmos em algum momento uma posição. E nós temos que tomar uma posição. E se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar e tem propósitos contigo. Amém? Tem propósitos contigo. Então, de repente, chegou o dia de você também ter que tomar uma posição. Ter de se posicionar diante de tudo isso. Andar de modo digno da vocação pela qual você foi chamado. Você foi chamado. Você tem um chamado. Não adianta você dizer que não, se esconder, fugir. Você tem um chamado. Deus te chamou para servir. Deus te chamou para o serviço. Deus te chamou para crescer, para se aperfeiçoar, para não ser mais como menino, para ser alguém que coopera para que o corpo cresça. Deus te chamou para isso. E de repente você ainda não entendeu isso. De repente você pode estar frustrado, cansado, desanimado, porque muitas vezes passou por problemas, por decepções, por momentos da tua vida em que, poxa vida, Deus me esqueceu. Deus não me ouve mais, Deus não quer mais saber de mim, Deus não quer mais... Deus não responde mais as minhas orações, Deus não ouve mais o meu clamor, Deus não se importa mais comigo. Eu quero dizer que isso é tudo mentira do diabo, para te enganar, para fazer você retroceder, para fazer você não entender o propósito pelo qual você foi chamado, porque você tem um propósito e você foi chamado pelo Senhor. Basta você entender e que precisa viver de modo digno. E muitas vezes nós achamos que nós não merecemos mais. Nós somos indignos, nós não merecemos. E claro que não merecemos por mérito, mas pela graça. É pela graça. O Senhor te chama pela graça. O Senhor te ama pela graça. O Senhor quer te renovar e quer te restaurar pela sua graça. Não porque você merece alguma coisa. É pela graça.
E quando nós entendemos que ainda estamos vivendo no tempo da graça e que nós podemos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, renova em mim, transforma a minha vida, transforma o meu coração, para que eu possa andar de modo digno, para que eu possa viver de modo digno da vocação pela qual eu fui chamado por Ti, para ajudar a igreja, para edificar a igreja, para crescer dentro da igreja, para poder ser instrumento de Deus, para que cooperando, como junta, como algo que coopera, a igreja possa crescer. Quando eu entender isso, certamente nós vamos viver como igreja. Queridos, se coloque de pé. Eu quero estar encerrando. Enquanto o ministério passa aqui para cantar um cântico, eu quero te convidar a fechar os teus olhos neste momento. Todos nós, vamos fechar os nossos olhos. Eu não conheço vocês. Tem algumas irmãs que nos visitam, também não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe exatamente o motivo pelo qual você está neste lugar, pelo qual você veio a este lugar, ouviu a palavra de Deus neste lugar. O Senhor sabe, o Senhor conhece. E agora, com os nossos olhos fechados, nós vamos olhar para dentro de nós. Vamos refletir sobre o que nós ouvimos. E se você realmente tem entendido o Espírito Santo de Deus ministrando contigo, o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração, recebe de Deus nessa noite essa palavra e diga: Senhor, eu quero viver de modo digno pelo qual eu fui chamado por Ti. Eu quero, Senhor, renovar em Ti a minha esperança. Eu quero renovar em Ti as minhas forças. Eu quero buscar de Ti a ajuda que eu preciso para vencer essa dificuldade, esse obstáculo, essa luta que eu estou enfrentando. Porque eu sei, Senhor, que Tu podes suprir as minhas necessidades, como nós ouvimos na palavra introdutória. Eu sei, Senhor, que Tu podes suprir todas as minhas necessidades. Então fecha os teus olhos, enquanto nós louvamos a Deus. Fecha os teus olhos.